curandeiro Mateus, primeiro na sua concepção, fama ou educação? O que está em primeiro lugar? Quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos o rei Salomão numa altura em que ele começou a ficar muito rico, porque ele foi um homem tão sábio, mas tão sábio que de vários países aproximaram-se diante do seu reino e quando chegassem ao seu reino não iam de mãos vazias, sempre traziam alguma coisa. Vários reinos até ofereciam as suas princesas para casarem com o rei Salomão, e nós vimos que em algum momento a fama que o rei Salomão ganhou acabou fazendo com que ele perdesse a cabeça. Como é que interpreta, sei que é curandeiro, como é que interpreta esta situação? Muito obrigado pela palavra, Flora. Dizer que esse é um tema realmente muito interessante. Eu, quando vi o tema, a priori, já fiquei muito eufórico. Exato. Dizer o seguinte, educação é beber de toda a ciência espiritual e física que existe no mundo. Tendo isso, você já sabe que essa educação vai partir de casa e depois vai entrar no seio acadêmico. Então, no seio acadêmico, se você tiver como beber também dessa educação acadêmica associada ao conhecimento físico espiritual, que é a parte que você também vai aprender em casa, saber quem você é, quem é mãe, qual é o lugar que mãe ocupa, qual é o lugar que o papai ocupa, qual é o lugar do vizinho, assim sucessivamente. Então, você é uma pessoa equilibrada. Exato. Agora, com base nessas duas coisas, se você for uma pessoa dada, o que vai acontecer é que você vai conseguir ganhar aquela atenção de não ir pelo imediatismo, vai ir pelo processo, que é de começar de baixo e construir a sua base até chegar a um ponto de sucesso. Agora, veja, sucesso é uma coisa, fama é outra coisa. Fama qualquer um pode ter. Exato. Agora, nesse posicionamento de dizermos fama não é conhecimento, não é inteligência. Pode ser um reconhecimento de uma ação que você faça. E é nessa temporário, podemos assim dizer, é momentâneo, algo que passa logo. Algumas famas são temporárias, algumas não são. É quando a gente fala de fama, a gente fala dessa fama desse Mateus, por exemplo, que está sentado aqui, do Inocêncio, do senhor Mangul, está a perceber. Mas a gente fala, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de um Mateus ladrão. Na zona, todo mundo sabe que Mateus é ladrão. É uma fama. É uma fama negativa, mas é um reconhecimento. Que vai lá abrir as portas e rouba pato dos claro, vizinhos. Sim, é um reconhecimento de umas ações que eu tenho. Para dizer que a fama não é ele, gente, não é o curandeiro Mateus. Depois tem aquele Mateus que é conhecido por ser mulherengo, que muitos homens gostam, até dizem que é sorte. Quando isso acontece, está a ver aquele que destrói lares. É sorte ou mulher da noite? Não vamos espiritualizar muito. Essa situação tem ações que não têm espiritualidade. É o próprio comportamento do ser humano que lá entra. Então, esses tipos de famas são as famas que são muito mais comuns. E depois apanhamos já aquilo que somos nós sentados aqui, que estamos a transmitir informações para o mundo. Temos a mídia também que está lá para poder transmitir informações ao mundo. Aquilo que uma figura popular para e afirma é credível para muita gente lá fora. Exato. Esse é o lado mais perigoso da fama. Porque a fama não obedece conhecimento, muitas das vezes, obedece oportunidade. Então, muitas das pessoas, às vezes, para poderem saberem quem seguir, é preciso procurarem usar a inteligência para verem qual é o conteúdo que essa pessoa traz dentro dessa sociedade que assiste ou acompanha essa tal pessoa famosa. Nós temos visto, por exemplo, hoje em dia, que se formos a procurar fazer uma censura ou uma observação clara dos 100% daqueles são os conteúdos que são ditas nas telas, são conteúdos são ditos também nas mídias por aí em diante. Os conteúdos mais proveitosos são muito ínfimos. E aqueles que são proveitosos, muitos não seguem. Muitas pessoas procuram seguirem aqueles conteúdos polêmicos, que é aquilo que alimenta muito mais a gula de uma fofoca do que de um aprendizado. Então, esse é o lado perigoso da fama. Então, para mim, nesse sentido que estamos aqui a falar... Os homens de Deus não podem ter fama? Todo ser humano pode ter sucesso. Todo ser humano pode ter fama. Nós vimos o rei Salomão, ele perdeu-se por causa da fama, Mateus. O problema é que a fama é uma coisa que vem com muita responsabilidade. É por essa razão que, para quem bebeu da ciência espiritual e física, naquela componência que eu ditei no princípio, essa pessoa tem muita atenção para não se deixar levar pela fama, porque a fama, ela é uma oportunidade. Tem muita gente boa,
com muito conhecimento, mas que não tem sabedoria. Como dizia aqui o meu caro colega do painel, sabedoria é um resultado de experiências e muitas coisas bebidas ao longo do processo da vida. Então, uma pessoa com sabedoria não se deixa cair nas malhas da tentação assim facilmente. Por exemplo, nós que somos pessoas já conhecidas de uma certa forma, na rua, quando você anda, tem muita gente que quer alguma coisa consigo. Tem muita gente que vai te provocar porque não gosta da posição que tu estás quando estás na tela. Exato. Vão te criar muitas armadilhas por aí fora. Cabe a si saber como lidar com isso e saber qual é o posicionamento que você se dá, porque, na verdade, essas cadeiras em que nós estamos em condição clara, mesmo clara, precisam de muita honestidade, porque essas cadeiras giram um mundo que precisa de uma informação correta, não desinformada. E o que acontece é que a fama, muitas das vezes, conforme eu disse, não obedece esses requisitos. Vou aparecer ali, por exemplo, em cima de uma casa a dançar, não é? Indecentemente. Aquela canção que eu tiver a dançar vai ser promovida. Amanhã todo mundo está a escutar. Todo mundo está a evitar. Porque o Mateus estava ali a dançar, que é uma figura conhecida. Claro. Então, em algum momento, a fama ajuda a alargar aquilo que a pessoa está a fazer ou que deseja lançar, assim, por exemplo, para a sociedade. Infelizmente, o que acontece é isso. Mas agora vamos perceber... Infelizmente ou felizmente, Mateus? Infelizmente, sabe por quê? Se os conteúdos que nós temos dentro daquilo que são as televisões, os canais de mídia, fossem mais, talvez, inclinados à educação, já estaria muito feliz. Aquilo que são conteúdos educacionais que você apanha na mídia, nos canais televisivos, muitos nem seguem. Muitos que preferem seguir aquilo que é escandaloso, que é aquilo que vão divertirem-se, onde se rirem, por causa daquilo. Eu já fiz um teste de outra vez, eu estava na Alemanha nessa altura, eu estava num bar onde estava cheio de brancos, e eu nunca havia sido servido por um branco. Acho que era 1 ou 2, 3 negros que estavam lá. Nem quero imaginar como é que o Mateus sentiu. Então, um governo sentiu-se ali a ser servido por um branco, gente. Claro, ainda reclamei porque me deram Exato. uma cerveja que tinha limão e eu nunca havia tomado uma cerveja com limão, não era o que eu havia pedido. Está a perceber? Então, no meio daquela situação, podia haver alguém que não sabia que eu, talvez nos momentos de lazer, pudesse tomar uma cerveja, não é? E são coisas que normalmente não costumo postar. Mas naquele momento, só porque estava num ambiente onde eu senti que devia postar só para poder sentir que, olha, o único negro a ser servido por tantos brancos no sítio. Olha, eu nunca tive tantas visualizações na minha vida. No maior atrevimento que eu fiz, que até me arrependi mais tarde de ter feito, não é? Não para dizer que me senti mal. As pessoas têm uma privacidade, mas não gosto de dar aquela ideia de ostentar alguma coisa. Houveram mais visualizações daquele conteúdo em tão pouco tempo do que tanta coisa que eu posto que tem a ver com questões educacionais. Então, Muito bem. o mundo consome um pouco mais daquilo que é polêmico do que aquilo que é educacional. Então, esse é o lado obscuro da fama. E não só, desculpa só para completar um bocadinho, não vou levar mais tempo. Esse assunto também da fama vem incluindo também com esses conteúdos de pessoas que alimentam, por exemplo, o obscurantismo. Eu estou ali parado com uma cobra e dinheiro e depois estou ali a dizer que, olha, vamos a isso, vamos a isso. Ainda vai